E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo semanal e hoje para falar um pouco sobre medicações para abaixar o colesterol. Você com certeza conhece alguém que faz uso ou você mesmo está em tratamento com uma medicação da classe das estatinas. As mais comuns são simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina. As estatinas estão entre as classes de medicações mais utilizadas no mundo todo e a função é reduzir o chamado colesterol ruim, o colesterol LDL, que nós sabemos que níveis elevados estão associados com maior risco de problemas cardiovasculares, como infarto e AVC. E nós vemos vários profissionais divulgando conteúdo sobre os riscos e os potenciais malefícios das estatinas, aumento do risco de câncer, aumento do risco de problemas de fígado, de diabetes tipo 2, mas será que isso procede? O que disso é verdade ou não? É sobre isso que a gente vai estar discutindo no vídeo de hoje. Como funcionam as estatinas, Rodrigo? As estatinas funcionam reduzindo a produção do colesterol dentro do fígado. E o que isso tem a ver com o colesterol do sangue? À medida que a redução do colesterol começa a acontecer dentro do fígado, o fígado começa a aumentar a captação de colesterol do sangue para jogar para dentro dele. Então é como se ele retirasse o colesterol que está circulando em níveis elevados e jogasse para dentro dele. Então o benefício acaba sendo por conta dessa retirada, a passagem do sangue para dentro das células do fígado. E mais importante do que isso, além de abaixar o nível do colesterol, sabes que as estatinas ajudam a estabilizar a placa de gordura que todos nós acumulamos ao longo das décadas, e é essa placa de gordura que fica dentro, da primeira camada do vaso ali, chamada de endotélio, que um dia, quando se rompe, provoca o infarto e o AVC. Então a estatina, além de abaixar o nível de gordura circulante no sangue, o chamado colesterol LDL, ela ajuda a estabilizar, se você já tem alguma coisa depositada ali dentro do vaso, fazer com que aquela placa de gordura ela não se rompa facilmente, ela fique ali grudadinha, quietinha, com menos risco de você ter um evento cardiovascular. Além de reduzir exames de inflamação e melhorar a saúde das células que revestem o vaso, chamada de camada endotelial. Então a estatina tem benefícios não só em termos de redução do colesterol, mas esses benefícios que são chamados efeitos pleiotrópicos das estatinas, além de abaixar o colesterol ruim. Rodrigo, mas esse tal de LDL é um colesterol ruim, Então todo mundo tem que tomar estatina, para abaixar e para reduzir o risco de infarto e AVC? Não é bem assim, pessoal. A gente precisa ver qual é o perfil de risco do paciente. Pacientes que têm maior risco de deposição de gordura dentro dos vasos são pacientes como diabéticos, hipertensos que já tiveram algum evento cardiovascular, pacientes com doença renal crônica. Então esses são um perfil mais de risco, paciente que já teve um infarto ou um AVC. Então esses pacientes provavelmente vão precisar que os níveis de colesterol ruim fiquem muito, mas muito baixos para impedir que eles tenham um primeiro evento ou um novo evento, o cara que já infartou para que ele não tenha um novo infarto. Vamos imaginar que você é um paciente que não está nesse grupo de risco. Rodrigo, eu não tenho nenhum problema de saúde, Eu sou saudável, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, estou com peso legal, não fumo, não bebo, não tenho nenhum fator de risco. Eu preciso tomar remédio para o colesterol? Provavelmente não. Em que situações de exceção você precisaria fazer uso desse remédio? Se o seu colesterol ruim, o LDL, for muito, mas muito alto, por exemplo, valores de LDL, não estou falando do colesterol total, tá, gente? É só do colesterol ruim, da fração chamada LDL. Se o LDL for acima de 190, provavelmente são níveis muito elevados que têm relação com uma predisposição genética sua. E nesse caso, o risco de eventos ateroscleróticos, de formação de placa de gordura, risco de infarto AVC, ele é maior. Então, nesse caso, você precisaria sim estar usando essa medicação, do grupo das estatinas. Ou uma outra situação, um outro cenário, onde o colesterol não é tão alto, o LDL está ali na faixa entre 160 e 190, mas você tem história de risco na sua família. Por exemplo, o seu pai e o seu avô
tiveram um infarto, né, morte súbita, né, um AVC, com menos de 50 anos. Então é um perfil familiar de maior risco e por isso o uso das estatinas estaria indicado. Fora dessas situações de exceção, se você não é um paciente que tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, provavelmente você não vai precisar tratar. E o porquê disso? Porque o colesterol ruim, nós não nos preocupamos apenas com um número. Vamos imaginar que o seu colesterol LDL, hoje ele está 110, por exemplo. É um número bom, é um número ótimo, não precisa tomar remédio para colesterol. Porém, se nós estamos falando de um paciente que já teve um infarto, que já teve um AVC, ou um paciente com diabetes ou problema renal crônico, esse é um paciente de alto risco, onde o colesterol tem que ficar muito mais baixo do que esse 110 que está como normal pelo valor do laboratório. Pacientes com infarto e AVC, o LDL deve ficar menor do que 50, ou seja, baixíssimo, baixíssimo, para não ter risco, né, da formação de novas placas de gordura e de que esse paciente tenha um novo evento, né, que pode ser inclusive fatal. Rodrigo, mas o que essas medicações têm de efeito colateral, né? Já que a gente vê tanta gente falando mal, o efeito colateral mais comum, e que nem é tão comum assim, é a miopatia pelas estatinas. Alguns pacientes, poucos, podem ter dor muscular, né? Começa a tomar estatina, começa a sentir dor no corpo, cãibra, para a estatina melhora. Volta a estatina, volta a dor muscular. Nesses casos, esse tipo de paciente você pode tentar trocar a estatina, né? Tem algumas que dão menos dor muscular, ou às vezes não dá realmente para usar, nós temos que suspender e trocar por uma outra classe de medicação para abaixar o colesterol. Mas geralmente são casos leves e que suspendendo a medicação melhora. Raramente isso leva a um problema sério de saúde, né? De uma alteração muscular extremamente importante. E aquilo que você começou comentando, né, no início do vídeo, de risco, né, de câncer, de demência, o que disso é verdade e o que não é. Não tem nenhuma comprovação de que as estatinas aumentem o risco de demência, né, de Alzheimer, então isso acaba saindo fora. Câncer muito menos, né, não tem nenhum tipo de evidência nesse sentido. E problemas de fígado? Bom, na verdade usar estatinas não desencadeia problemas no fígado. Raramente, mas muito raramente, pode levar a alterações discretas do exame de fígado, mas isso não é o comum. Agora, se o paciente está com um problema de fígado, especialmente um problema recente, onde os exames já estão muito alterados, neste paciente não é recomendado iniciar as estatinas, porque ela pode sim agravar a lesão de fígado que esse paciente está tendo. Então, é um cenário diferente. E quanto ao risco de diabetes, Rodrigo, a gente vê também falar que aumenta o risco de diabetes. Na verdade, esta informação, sim, ela é verdadeira, mas não da maneira como é divulgada, né, nas mídias sociais, né, com tanto alarde. Existe um risco aumentado, pouco aumentado, do desenvolvimento de diabetes tipo 2. E por que isso acontece? Provavelmente as estatinas podem atrapalhar um pouco a produção de insulina pelo pâncreas e também dificultar a captação de glicose nos músculos, nos tecidos, né? Então tem esses dois mecanismos propostos. Mas o que é muito discutido é que o risco de você deixar um paciente, né, com infarto, com um AVC, com doença renal crônica, né, com histórico familiar super importante, sem estatina, ele é muito maior do que você pôr a estatina e monitorar para um surgimento do diabetes que pode nem acontecer. Então, colocando aí na balança, usar estatina com certeza é muito melhor do que você não usar simplesmente pelo risco de desenvolver um diabetes tipo 2, que caso aconteça, né, ocorre um aumento gradual dos níveis de glicose, que o médico monitorando ele vai pegar isso daí e ele vai iniciar o tratamento sem problema nenhum, né? Mas a estatina, até onde nós sabemos, é uma medicação extremamente segura e que tem contribuído muito, né, para frear, né, os níveis alarmantes de infarto, AVC, né, de doença cardiovascular que nós temos nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco sobre as estatinas para vocês. Ficou mais alguma dúvida? Deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo todas elas. E a gente se vê como de costume na semana que vem. Uma ótima semana para vocês, um grande abraço e até a próxima.